Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a situação da Serena, que a gente estava considerando ela uma golfadora feliz, mas enfim, vou contar detalhadamente como tem sido a amamentação, como ela tem respondido. Agora com 3 meses completos, acho que já dá pra falar bastante coisa. Bom, a primeira coisa a dizer é que todo bebê, em maior ou em menor grau, tem o tal do refluxo fisiológico, que é aquela voltadinha de leite que dá vez ou outra. É uma imaturidade mesmo da válvula ali quando termina o esôfago que faz esse retorno. E o que eles ingerem, né, que é o leite materno ou mesmo a fórmula, mas ainda mais o leite materno, é muito ralinho, é muito fininho, então favorece o retorno, né? Tanto que muitas crianças melhoram quando começa a introdução alimentar, que entra com sólidos, dá uma pesadinha um pouquinho mais, e a gente já sabe disso. Todo mundo sabe que o bebê volta um pouquinho de leite. Bom, a Serena nasceu e ela voltava muito leite, muito. Sempre foi uma quantidade exagerada, ela sempre chegou na outra mamada, ainda voltando à anterior. Só que a gente não via nenhum indício, nem de incômodo, nem de baixo ganho de peso, nem de irritabilidade, nem de dormir mal, não conseguir manter o sono. E isso tudo nos levou à situação de que ela era uma golfadora feliz. Esse é o termo que se usa para esse bebê que não tem nada, tá tudo bem, ele até ri depois que volta, mas ele tem um alto retorno de leite. A Serena nasceu pequenininha, então eu fazia intervalos regulares com ela de mamada, eu precisava acordá-la, ela era inclusive muito dorminhoca, então eu tinha que o tempo todo ficar estimulando na hora da amamentação, acordando. Aí às vezes eu fiz intervalos muito curtos, assim de 1h30, às vezes até 2 horas, para tentar ver se ela conseguia mamar uma quantidade menor e fazer mais mamadas no dia. Mas isso interferiu demais no retorno dela. Ela voltava assim, nossa, aí era uma coisa absurda. Eu cheguei a falar no Stories, assim, teve muitas vezes de eu precisar me trocar inteira, trocar até de calcinha, porque eu tomava banho, assim, na hora de amamentar. Ela, ainda no peito, ela retornava. Eu parava, eu arrotava várias vezes ao longo da mamada, eu segurava ela mais em pezinha. O berço dela tinha almofada anti-refluxo, a gente arrotava por meia hora, porque na verdade a Serena sempre foi uma criança que arrotou muito rápido, no primeiro minuto ela arrota, mas eu segurava ela em pé, enfim, a gente fez todas as medidas e ela continuava voltando muito leite. E aí, por instrução da pediatra, ela falou: Marina, olha, não dê mamar pra ela com menos de 2 horas, ela precisa de um tempinho maior pra digerir, porque senão realmente vai voltar demais. E não foi nenhum sacrifício, porque a Serena, ela faz intervalos mais longos. Eu sigo a livre demanda, eu nunca deixei ela pedindo por conta de horário, ou, ai não, segura um pouquinho mais. Não, ela faz tranquilo intervalos de 3 horas, assim. E normalmente eu tenho que, filha, né, vamos, porque ela continua tranquila, ela continua no carrinho, ela continua na cadeirinha, ela fica, ela não é muito de reclamar, assim, de pedir pra mamar. Ela reclama mais quando ela quer dormir do que para efetivamente mamar. Então eu vou controlando um pouco com o horário, sim, para não deixar passar demais. Eu faço a livre demanda, mas eu também não quero que a gente faça intervalos tão longos, porque é importante para ela mamar e ganhar peso, e é importante para mim que ela estimule o meu peito para continuar a produção de leite. A gente ainda tá no começo, né? Então eu me baseio também pelo horário. Bom, com o passar do tempo, começou a me incomodar esse retorno de leite. Eu não tenho vontade de amamentar fora de casa, nem sempre eu tô amamentando tão tranquilamente, porque o tempo todo tá voltando leite, o tempo todo eu tô atenta para tentar minimizar isso. Começou a incomodar. E aí eu fui atrás da homeopatia. Eu tô tomando uma homeopatia que ela leva a um amadurecimento mais rápido para a Serena, então eu passo para ela por meio do leite. Também fizemos osteopatia, estamos fazendo na verdade osteopatia, que é uma espécie de uma fisioterapia
pra ver se tem alguma disfunçãozinha, pra ver se tem alguma tensão que às vezes se fez na barriga, que às vezes se fez no parto, que às vezes é uma postura já que ela adotou. Enfim, a gente tá indo atrás de coisas alternativas, entre aspas, né? Assim, né? Alternativa, mas não era remédio efetivamente, pra melhorar esse refluxo dela, porque passou a incomodar pra mim. E assim, a gente fica insegura de ver a criança voltando aquela quantidade de leite e você pensa, será que tá parando? Porque o estômago deles já é super pequenininho. E aí você vê voltando, 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 você fala, mas o que será que tá ficando aí dentro, sabe? A gente se esforça na amamentação, a gente tá aqui disponível, fazendo tudo, eu quero que ela engorde, eu quero que ela cresça. Então quando você vê a criança voltando muito leite, não é lá tão confortável assim. Bom, consulta do primeiro mês, ela ganhou peso super satisfatoriamente, estava ganhando 30 e tantos gramas por dia. Consulta do 2 meses, 31 gramas por dia. Até que chegamos na consulta dos 3 meses recentemente. E ela caiu para 16 gramas. Foi muita coisa. E eu fui muito confortável na consulta, eu já não tava mais encanada com peso, a gente fica olhando, ela é bochechudinha e tudo mais, eu já não tava muito preocupada. E quando a pediatra falou, nossa, não foi satisfatório o ganho, o mínimo possível, assim, o mínimo bom seria 20 gramas por dia. Ela ganhou 16. Ela falou, Marina, eu gostaria de entrar com remédio para refluxo. Eu confesso que quando eu ouvi, não foi muito assim bem aceito. Porque eu ouço muito que o remédio do refluxo é forte, porque é um remédio, porque é uma coisa de uso contínuo, né? Não é aquela coisa que você usa, vou usar por 5 dias e a gente vai tirar. Então eu fiquei assim, ai meu Deus, será? Será que é isso mesmo, doutora? Será que ela não tá mamando mal? A gente também estava vindo de um resfriado, porque a Lelê ficou resfriada, passou pra ela, e ela ainda estava resfriada no dia da consulta. Eu falei, será que não foi o resfriado, a gripinha dela? Ela falou, não, eu não acho, porque ainda que a gripe, claro, né, tenha atrapalhado, e me fez até confundir um pouco os sintomas, eu já vou contar, ela falou, eu acho que teria que ter sido uma coisa muito forte pra cair a média dela tão drasticamente assim, né? Ela ficou gripada uns 5 dias, mais ou menos. Ela falou, Marina, eu não acho que 5 dias refletiria tanto assim. Vamos entrar com remédio, a gente vai tomar por 5 dias, você vai retornar aqui no consultório e eu quero pesá-la. E aí a gente vai ver se ela voltou, né, se ela começou a retomar o ganho de peso. E eu pensei, bom, vou tentar, confio nela, ela tem muito conhecimento. Se ela tá falando, tem um motivo, né? Então a gente deu, eu entrei com remédio para refluxo desde da consulta. E aí na quarta-feira seguinte, né, 5 dias depois, a gente voltou pra pesar. Bom, a Serena ganhou super bem peso. Ela falou que ela esperava que ela pelo menos voltasse aos 20 gramas por dia, né, retomasse. E ela chegou em 28, ela engordou 28 gramas por dia. Então, de fato, aquele refluxo fisiológico, aquela criança que a gente estava chamando de golfadora feliz, de repente agora passou pro refluxo patológico, né? Aquele que é medicável. E pra mim foi muito surpresa. E eu imagino, eu quis falar sobre isso porque eu imagino que pra muitas mães deve acontecer dessa forma. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e os sintomas? O que ela apresenta, né? Porque a gente como mãe sempre quer estar atenta ali aos sintomas. Bom, eu falei pra vocês que confundiu com a gripe. Porque o que aconteceu? Na semana que ela ficou gripada, claro que ela teve uma congestão nasal, e isso dificultou assim demais a amamentação. Porque quando ela pegava no peito, a respiração, a boca tá ali no peito, a criança precisa respirar pelo nariz. Quando ela não consegue puxar o ar pelo nariz, ela naturalmente fica soltando o peito. Ela pegava e soltava, pegava e soltava. E aquilo foi ficando uma batalha, ela foi ficando brava, então foi ficando muito ruim e tava assim, há uns 10 dias assim. Tanto que eu saí da consulta, eu saí meio... Nossa senhora, como assim refluxo? Daí eu comecei a refazer na minha cabeça os nossos últimos dias e os sinais da Serena e de fato eu comecei a perceber, gente, ela tá mesmo incomodada. Porque o que acontecia? Quando ela sentava na posição de mamar, ela já começava a chorar. Antes de pegar o peito, antes de travar a respiração dela, antes de qualquer coisa. Eu passava ela pro Diogo, que estava em pé, ela parava. O Diogo ia me passar de volta, ela começava a gritar. E aí muitas mamadas, como é que eu consegui que ela mamasse? Eu deitava, sentava ela bem em pezinha, deixava ela de chupeta, a chupeta acalmava. E aí isso era outra coisa que me fez questionar. Bom, se com a chupeta ela conseguia,
não era bem a congestão nasal que estava atrapalhando, porque quando a criança está de fato congestionada, ela nem consegue ficar com a chupeta. Ela quer puxar o ar pela boca. A chupeta ela acalmava. Eu deixava ela acalmar com a chupeta. Eu puxava a chupeta, colocava meu peito e aí ela mamava mais satisfatoriamente. Muitas mamadas foram assim, acalmando com a chupeta. E aí outras pessoas podem perguntar, mas será que não era confusão de bico e tudo mais? Eu não achei que fosse, porque o que acontecia? Não é que ela não fazia sucção no meu peito. Às vezes ela tava mamando, aí eu sentia que dava uma voltinha, assim, você percebe na posição da criança, no jeito da criança. E ela fazia assim que voltava leite, e aí começava o mar chororô, e aí ela não queria mamar mais nem um pingo. Então tava muita batalha na hora de mamar, muito pega e solta, muito choro dessa coisa na hora que retornava. Entre aspas, trauma na cadeira de amamentação, na posição de amamentar. E tava assim, consumindo mesmo. Mas era isso, ela não era aquela criança, ela não é, né? Aquela criança que passa horas chorando por queimação. Ela tava dormindo bem, não tava super agitada. Claro que acordou, tava acordando um pouco mais, mas eu levei pro lado mais da gripe, né? Por conta da congestão. Mas enfim, na hora da mamada tava muito incômodo. E ela tava voltando mais leite ainda, muito, muito, muito. A osteopatia que estava melhorando começou a não fazer tanto ali efeito. Ela fazia muito efeito no dia, porque ela liberava até essa congestão dela. Então a gente estava achando que estava caminhando, mas ao mesmo tempo a mamada tava uma briga, uma briga, uma briga sem fim. Bom, e aí foi entrar com o remédio, a médica falou, né, a pediatra falou, Marina, 4 doses depois, então 2 dias depois que você começar o remédio, é pra você ver uma melhora significativa. Dito e feito. 4 doses depois, a amamentação virou assim uma coisa muito mais tranquila. Nisso o resfriado já tinha ficado para trás, mas ainda estava desconfortável, então eu já não estava mais atribuindo a congestão nasal. E foi assim dias tão difíceis que eu comecei a pensar, gente, será que isso vale a pena? Será que eu vou conseguir manter? Assim, a amamentação estava muito angustiante para nós duas. Eu tinha vontade de chorar vendo o tanto que ela estava chorando, o tanto que ela estava incomodada. Então, graças a Deus, a hora que entrou o remédio, depois que eu vi a melhora dela, passou todo aquele meu desconforto de é o uso contínuo, é um remédio, ela é tão pequenininha, passou tudo isso. Eu tô assim, dando graças a Deus e achando o remédio muito, muito maravilhoso, porque ela tá outra criança. Ela consegue mamar, a gente tá em momentos tranquilos da amamentação, ela tá voltando muito menos leite. Volta, não vou dizer que, nossa, parou, não, ainda volta relativamente bastante, mas nem se compara com o que estava voltando antes. E ela tá dormindo ainda melhor, porque quando eu soube qual seria o remédio e joguei no Google e fui ler a bula, muita gente relata sobre agitação no bebê, sobre mudança no sono, e eu pensei, ai meu Deus, será que agora ela vai ficar aquela criança meio irritada, meio, né, agitada, aquela criança que não dorme? Mas não. Eu acho que quando o remédio, com a dose certa, vem naquele diagnóstico certinho, claro que pode acontecer efeito colateral, né? É um medicamento, muitos medicamentos têm efeitos, mas o benefício é maior do que esse ônus, enfim. Mas não, ela não apresentou nada disso, ela tá dormindo ainda melhor, ela tá ainda mais tranquila e a gente tá conseguindo ter uma amamentação satisfatória. O meu recado aqui é assim, pra gente estar sempre atenta, a gente precisa estar atenta e a gente precisa aceitar quando as coisas não caminham tão perfeitamente. Então aquela criança que ganhava peso bem, que não demonstrava desconforto, de repente começou, né, a não querer mamar direito, a ficar completamente desconfortável, a ganhar peso mal. Eu nem sei se ela sempre teve um refluxo e de repente os sintomas se agravaram só agora, ou se realmente era um refluxo fisiológico e de repente agora se transformou em algo patológico que começou a atrapalhar o desenvolvimento dela. Eu não sei dizer, não é a minha especialidade, mas ela está outra criança. E eu tô assim maravilhada com isso, eu tô muito feliz. Eu tô muito tranquila, eu tô em paz de dar o remédio. Provavelmente a gente vai tomar por um período, né, de alguns meses. E como eu falei, de repente, perto da introdução alimentar ou na introdução alimentar, a gente consiga
diminuir. Mas o fato é que agora estamos com remédio, queria contar e queria passar, porque eu acho que muitas mães sofrem com esse refluxo do bebê. Eu já fiz post no Instagram e eu vi a quantidade de mãe que falou pra mim: nossa, meu bebê também, nossa, aqui em casa é igualzinho, eu não venço o paninho, eu não venço trocar de roupa. E aí de repente a gente se abre para novas coisas, né? Eu tava desconfortável, mas passou e a situação tá bem melhor agora. Então eu queria contar, compartilhar essa parte da nossa história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam. Compartilhem o vídeo com quem estiver passando por esse momento. Tchau, tchau!